O Messias sofredor realiza uma função expiatória totalmente separada da lei de Moisés, gerando um tipo de justiça que a lei de Moisés não pode produzir. E isso é precisamente o que afirma o Rabino Saul quando diz em sua carta aos da Itália: mas agora a parte da lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Devido à sua importância, vamos falar sobre este dabar e colocar essas palavras do Rabino Shaul em contexto. Em sua carta aos Romanos, o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, busca explicar como a justiça de Deus foi manifestada independentemente da lei, independentemente de Moisés, e como tal revelação é consistente com a própria Torá e com os profetas. Ou seja, que a própria lei e os próprios profetas anteciparam que essa justiça diferente de Deus, que vem não pelo mérito do templo, mas pelos méritos da expiação realizada pelo Messias sofredor. Não contradiz a Torá, não contradiz os profetas, pelo contrário, confirma-a. Rabino Shaul está falando da justiça de Deus por meio da fé em Yeshua, acreditando em Deus nesse processo. Porque não há diferença aqui entre judeus e não judeus. A fé na promessa de Hashem é a chave. Vou repetir essa frase. A fé na promessa de Hashem é a chave para obter essa justiça de Deus a parte da lei. Por quê? Porque quando alguém não pode fazer algo por suas próprias forças, mas ele acredita em Deus, essa fé é contada como justiça, ou seja, como se o tivesse feito. Por exemplo, Deus pediu algo a Abraão para confirmar sua promessa de ter um filho. No entanto, Abraão não o fez. Ele não podia fazer. Abraão não podia fazer isso. Deus lhe disse: olhe para as estrelas do céu e conte-as se puder. Aí está. Quer uma prova de que vai ter um filho? Olhe para as estrelas do céu e contá-los, né, se puderes. Logicamente, isto está além da capacidade intelectual de Abraão e, claro, de todos nós. O que aconteceu? Abraão não conseguiu fazer isso. Mas, diz o texto sagrado, Abraão acreditou em Deus. Acreditou em Deus. Ele acreditou na palavra dita por Hashem. Acreditou na promessa que Hashem lhe deu. E o que Deus fez em troca? Sua imuná, sua fé, Deus a contou. Pela justiça, se observar o poder dessa declaração, a fé de Abraão, sua imuná na promessa divina, Deus o considerou como se tivesse contado todas as estrelas de todos os universos. E este é um princípio fundamental na economia divina, que quando não podemos fazer algo, mas acreditamos no eterno Deus, que é bom e misericordioso, nos considera a fé como justiça. E esse é o ponto do Rabino Shaul aqui. Ele não está negando que quando podemos fazer certas coisas, essas coisas também sejam contadas como um tipo de justiça. Claro, não está negando isso, está escrito: aquele que fizer essas coisas viverá por elas. Quer dizer, há certas coisas que podemos fazer. E quando a fazemos, Deus nos imputa a justiça dessas coisas. A justiça dessas mesmas obras, a justiça dessas boas obras, por exemplo, quando você honra seu pai e sua mãe, seus dias vão ser prolongados na terra. Deus vai honrar isso. Deus honra essa justiça divina. Aqueles
que guardam esse mandamento da lei. Mas naquelas coisas que não podemos fazer, que escapam de nossas capacidades humanas, a fé é a única que nos permite alcançar a justiça divina. Porque nesse sentido, diz o profeta, o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Naquelas coisas que você não pode alcançar, que você não pode fazer, a fé é a solução. O justo viverá pela sua fé. Pela fé. E esse é o caso do que nos é requerido para expiar os pecados que não têm perdão na lei de Moisés. O que nos é requerido fazer? Como não há sacrifícios oferecidos na lei de Moisés, para expiar os pecados capitais, a única coisa que nos resta é acreditar em Deus e confiar que Ele enviaria esse Goel que prometeu pelos profetas. Confiar que Deus enviaria um Goel, um redentor a Sião, em favor de quem se arrepender dos pecados graves que não têm perdão na lei de Moisés. Pensa-se na força desta oferta divina, que pela fé em Emunat Hashem, a fé no prometido por Hashem, pode gerar um tipo de justiça que a lei de Moisés não gera. Trata-se de acreditar em Deus, que prometeu que um Goel virá a Sião, a favor dos que se arrependem, dos que fazem chuva, dos pecados que não têm perdão na lei de Moisés. Como é o caso dos pecados punidos por Caret, certo? Esses são de sua raiz espiritual, lo aleno. Esse é o caso desses tipos de pecados punidos por Caret, pena capital na lei de Moisés. E quando nos arrependemos de coração desses pecados e acreditamos em Deus, essa fé nessa promessa divina, Deus a considera como justiça, mas não uma justiça que venha de algum mandamento da lei de Moisés, e sim exclusivamente da fé, independente da lei. Em outras palavras, a lei basicamente exige sacrifícios de animais sobre o altar. A fé, além da lei, exige outro tipo de sacrifício, o que poderíamos chamar de forma didática de sacrifício da fé. Vamos colocar dessa maneira. O sacrifício da fé é a sua fé nas promessas divinas que você tem que colocar sobre o altar, acreditando em Deus. Em outras palavras, para resolver a transferência da culpa pelos pecados categorizados como de morte na lei de Moisés. Deus achou que nem o sangue dos touros e nem os bodes têm méritos suficientes para facilitar a vida. Essa transferência, então, no exercício de sua soberania, Deus escolheu outro tipo de transferência desses pecados imperdoáveis na lei de Moisés. Então, fora da lei, ele nos deu uma fonte de provisão, de expiação separada de Moisés. Não contrário a Moisés, não contrário à lei, não anulando a lei, é além da lei, porque não é contra a lei, porque não é contra Moisés, porque o princípio é o mesmo. Tem que haver arrependimento, tem que haver uma transferência de culpa de um ente culpado para um ente inocente. E tem que haver uma declaração de absolvição, assim como a economia da justiça divina opera para o perdão dos pecados. Na lei opera
esse princípio. Nessa provisão, fora da lei, opera também o mesmo princípio. A única coisa que muda é a identidade daquele que assume a responsabilidade pelos pecados do culpado. Na lei, os pecados que a lei pode perdoar. A responsabilidade dos pecados é um ente inocente, como um cordeiro ou 2 pombinhos. Mas fora da lei, independente de Moisés, os pecados que a lei não pode perdoar, a responsabilidade desses pecados de morte é transferida por fazer, não a um cordeiro, não a um boi, não a uma pomba, mas a uma pessoa, o Messias sofredor, que se responsabiliza diante de Deus pelos pecados de morte de Israel e do mundo. Essa é a promessa divina de um Goel que virá a Sião em favor dos filhos de Jacó, que se arrependem dos pecados, que não têm perdão na lei de Moisés. A ideia da justiça de Deus, independente da lei, pode ser apoiada pela noção de que Deus é justo, mas também misericordioso. E isso começa a ser antecipado não apenas na lei, mas também nos profetas. Por exemplo, Jonas é uma fonte textual profética que ilustra isso, porque toda uma cidade foi completamente perdoada fora do Sinai. A parte de alguma provisão da lei de Moisés. Sobre quais méritos? Sobre o mérito do arrependimento. E é aqui onde entra um ponto importante que você não pode perder neste debate, neste shiur, certo? A parte da lei sobre quais méritos? Sobre o mérito do arrependimento e os méritos suspensos, vamos dizer assim, suspensos, que Deus sabia que viriam quando enviasse o Goel prometido a Sião. E, devido à sua importância, não posso deixar isso pendurado. Vou explicar, mesmo que superficialmente, mas vou explicar. Vamos ver isso. Todos os pecados de morte. Antes de Yeshua, durante os dias de Yeshua e depois de Yeshua, onde estamos nós agora, todos esses pecados de morte, antes, durante e após Yeshua, podem ser expiados sem a lei, porque antes mesmo da criação, Deus havia providenciado, já tinha providenciado. O projeto messiânico, o nome do Messias, como está escrito em nossos livros, trata-se de uma figura, de um ente. Diz a Escritura, diz o Código Real imolado. Imolado. Assim está escrito em nossos livros. Imolado desde antes da fundação do mundo, mas revelado nos últimos tempos por amor a vocês. Qual é a identidade desse ente? Já imolado desde antes da fundação do mundo, ou seja, criado desde antes da fundação de todos os universos, de todos os cosmos. O nome do Mashiach. Essa é sua identidade. O Mashiach foi moldado nos planos e desígnios divinos, desde antes da criação de todas as coisas. E aqui esclareço isso. Do ponto de vista da teologia hebraica, a afirmação que certas coisas foram criadas por Deus antes da criação do mundo, que é uma ideia extremamente judaica, que não se expressa apenas em nossos livros netzaritas, mas também aparece na literatura rabínica. Não é uma ideia exclusiva do Código Real. Também a encontramos no Talmud, por exemplo. Por quê? Porque é um conceito fundamental
do judaísmo que o nome do Messias antecede a criação. Então, quando o Código Real afirma que o Messias, alude ao Messias, que foi sacrificado desde antes da criação do mundo, está falando de um projeto que não surgiu na mente de Deus ontem de manhã. Não foi ontem que Deus pensou em falar sobre a pré-existência do nome do Messias, da pessoa que carregará o título honorífico de Messias nos planos eternos específicos de Hashem. E devido a esta atemporalidade do Messias, quando falamos do nome do Messias, significa que toda provisão para a expiação dos pecados de morte, desde o primeiro homem até o último, estão contemplados na sabedoria divina como um recurso divino introduzido à parte da lei. Parte da lei, em paralelo com a lei, mas sem contradizê-la desde antes da fundação do mundo. Este é um princípio totalmente atemporal. Então, o templo é fundamental, criticamente fundamental, para que todos os pecados expiáveis na lei de Moisés possam ser operativos na prática. Mas os pecados de morte, isto é, os pecados que não são expiáveis, na lei de Moisés já é um assunto que está ligado não a Moisés, mas ao nome do Messias, a pessoa do Messias sofredor. Foi criado por Hashem como um dos seus planos de redenção mais extraordinários, o mais extraordinário, desde antes da fundação do universo. E, portanto, os méritos do Messias sofredor têm um efeito retroativo, ativo e proativo, a favor de todos os que se arrependem desses pecados, creem em Deus e confiam na promessa divina dada aos nossos proprietários. Devido à importância teológica disso, vou aprofundar um pouco essa ideia aqui. Os termos retroativo, ativo e proativo têm, neste contexto, significados específicos que se relacionam com o alcance e estão relacionados com o impacto dos méritos do Messias sofredor. Isso significa que os méritos do Messias sofredor têm um impacto sobre os pecados cometidos em nosso passado terrestre. Tem um impacto sobre os pecados cometidos no passado. Isso implica que até mesmo aqueles pecados cometidos antes da revelação do Mashiach sofredor ou antes do arrependimento podem ser perdoados e expiados devido aos méritos do Messias sofredor. É como se os efeitos de seu sacrifício se estendessem para trás. Eles se estenderam para trás em uma espécie de máquina do tempo redentora, oferecendo perdão e redenção por pecados passados da humanidade inteira, não só de Israel, porque Israel é pequeno no tempo, mas até atrás, até Caim, com suas mãos manchadas de sangue, o seu irmão Abel, até o próprio Adão, Arrizon. Por isso, Nínive pôde ser perdoada dos pecados de morte quando se arrependeram de coração desses pecados. Deus os perdoou
aqueles pecados de morte, com base nos méritos retroativos do Messias, imolado desde o princípio da fundação do mundo. Por isso, Davi pôde ser perdoado de seus pecados mortais quando disse: pequei, pequei. E se arrependeu e pediu misericórdia. Em que base Deus perdoou esse pecado de morte de Davi? Com base nos méritos retroativos do Messias imolado antes da fundação do mundo. E também temos o termo ativo nesse contexto, não é? Ativo significa que os méritos do Messias sofredor estão operando no nosso presente. Atualmente, no momento em que uma pessoa se arrepende, acredita em Deus e confia nessa promessa divina dos méritos do Messias sofredor, aceitando o testemunho de Deus de que esses méritos estão disponíveis para ele agora, que são dinamicamente eficazes para ele agora, e acredita em Deus. Esses méritos do Messias ativamente agora se manifestam nele. Isso denota, como vocês podem ver, uma ação contínua no presente, oferecendo perdão e expiação imediata a todos aqueles que cumprem esses requisitos. E quando falo de ser proativo neste contexto, quero dizer que os méritos do Messias sofredor também se estendem ao futuro, antecipando e cobrindo os pecados que serão cometidos no futuro. Bem, isso implica duas coisas, não? Primeiro, que o sacrifício do Messias sofredor tem um efeito contínuo e duradouro, assegurando que aqueles que se arrependem no futuro, que meus netos, bisnetos, tataranetos, que ainda não nasceram, acreditem em Deus, que se arrependam no mundo futuro e confiem na promessa divina, também vão receber perdão e redenção. Isso é o primeiro. E segundo, que na onisciência divina, todos os pecados de morte que Deus sabe que você vai cometer. Dentro de 1 ano, dentro de 5 anos, dentro de 20 anos, porque quem de nós é suficientemente justo para dizer que nunca mais vou pecar? Não podemos ser tão insolentes a ponto de dizer isso. Então, na onisciência divina, todos os pecados de morte que Deus sabe que você poderia cometer no futuro são antecipados por Deus também para que, uma vez que você se arrependa desses pecados que poderiam ser cometidos daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vale a partir de agora, não é? Você também pode ser perdoado e justificado. Ou seja, sua experiência de perdão e sua consciência de perdão, que pode ocorrer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, para o Shem já aconteceu, para o Senhor já aconteceu antes da fundação do mundo, pelo princípio fundamental da onisciência divina que entendemos dentro do nosso conceito de pré-criação, pré-existência. É um ato de previsão divina que assegura a disponibilidade da expiação para seus futuros pecados mortais, ou os pecados mortais das gerações futuras. Por isso, meus amigos, o tema de Mashiach nas Escrituras é um huk. É um huk, assim se diz em hebraico. É um huk, é um tipo de questão que supera a nossa razão. Não é que seja irracional, é que é meta-racional. E que somente quando Deus revela isso ao coração, pode o homem mortal realmente compreender, pense, na grandeza dessa ideia de expiação dos pecados de morte à parte da lei, à parte dos profetas e sem contradizê-los. A saber, uma expiação completa e atemporal
que abrange toda a existência humana desde o passado, passando pelo presente, estendendo-se ao futuro, oferecendo redenção contínua a todos que buscam sinceramente o arrependimento e a fé na promessa divina. Em Nínive, segundo o livro sagrado de Jonas, a justiça e a misericórdia de Deus se manifestam. Sem referência direta à lei de Moisés. Absolutamente não se menciona Moisés em lugar algum, não faria sentido nem mesmo. O mesmo no caso de Davi e os casos semelhantes que poderíamos citar da Bíblia hebraica. Em todos esses casos, o que opera não são os sacrifícios de animais, mas o sacrifício da fé. A fé, a emuná, a justiça através dessa fé, não são conceitos estranhos no judaísmo. Abraão, por exemplo, é considerado justo por sua fé, justo por sua confiança em Deus. Antes da entrega da lei, Abraão viveu antes da existência do povo judeu. Ele é um dos nossos pais. Abraão foi considerado um sábio antes da entrega da lei, sem nada a ver com a lei, como está escrito em nossos livros. E Abraão acreditou em Hashem. Isto lhe foi creditado como justiça. Como isso opera? No tempo presente, quando o templo está destruído, como funciona? A realidade é que, para ser dinamicamente operável, o terceiro templo precisa ser reconstruído. O terceiro templo precisa ser reconstruído. Vou explicar, porque se não entendermos este mistério, vamos perder um dos temas mais importantes na toda a Escritura. Você percebeu que a reconstrução do terceiro templo afeta você também, mesmo que você não seja judeu e viva fora de Israel. Vou te explicar por quê, mas na minha próxima aula. Não há tempo para mais hoje. E para que você não vá perder de jeito nenhum, quero que você se inscreva agora mesmo. Vai levar 2 segundos, certo? E clique no sininho, para não perder a minha próxima. Até a próxima aula. Shalom, shalom.